Está começando agora mais um vídeo do canal História na Real. Estudar história é o caminho para conhecer como a humanidade surgiu e se renovou em nosso planeta. Ela cruza o tempo e o espaço geográfico, os grupos e os indivíduos, os acordos e os conflitos. A história investiga o que aconteceu, como, onde e por quê. Ela narra os fatos e tenta explicá-los. Oferece uma lição para cada um saber quem é, de onde veio e para onde pode ir. Eu sou a professora de História Regiane Pedrini Fischer e você está convidado a fazer uma viagem no tempo junto comigo. Prepare-se para ampliar seus horizontes, relacionando a rua ou o bairro onde você mora com a história do Brasil e do mundo. Embarque comigo nessa viagem. Tema da aula de hoje: periodizações históricas. Tópicos que serão abordados: linha do tempo, periodização tradicional, eurocentrismo e faremos um debate entre pré-história e história. A história é uma área de estudo que investiga as vivências humanas ao longo do tempo. Quando estudamos história, investigamos diversos aspectos da vida humana, como formas de trabalho, diversão, os tipos de alimentação e as relações de dominação, resistência entre as pessoas. Por isso, nós dizemos que somos todos sujeitos históricos. Todos nós temos uma história, temos uma origem. Imagine uma linha do tempo sobre sua vida. E nessa linha do tempo, vamos pensar em momentos marcantes da sua história. Vamos colocar esses momentos, esses fatos, organizados em uma linha do tempo linear. Podemos pensar em algo assim, com algumas datas, onde, por exemplo, 2008 poderia ser o ano do seu nascimento, 2011 você ganhou um irmão, 2014 mudou de cidade, 2016, quem sabe, torceu o pé jogando futebol, 2020 não foi para a escola por conta da pandemia, do Covid-19. Então, cada um de nós tem a sua própria linha do tempo, com fatos que marcaram a sua trajetória, a sua jornada, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar assuntos em ordem cronológica. Para construir uma linha do tempo, precisamos escolher os assuntos que desejamos representar e organizá-los em eventos sucessivos, antes e depois, e eventos simultâneos, que ocorrem ao mesmo tempo. É possível elaborar linhas do tempo sobre diversos assuntos, e é possível, inclusive, que diferentes linhas do tempo se entrecruzem. Você pode, por exemplo, elaborar uma linha do tempo sua e outra para seus familiares, apontando acontecimentos que são importantes para cada um. Assim, você poderá observar que cada pessoa estabelece uma periodização diferente. Enquanto você pode dividir sua linha em antes e depois de entrar na escola, seus pais podem dividir as linhas deles em antes e depois do seu nascimento. Durante as aulas de história, você ouvirá muito o conceito Ocidente e Oriente. Observe esse mapa do mundo e nele uma linha pontilhada, tracejada na cor vermelha.
Observando essa linha imaginária, mais ou menos a gente tem uma noção dos países que estariam ou que seriam considerados de cultura ocidental e os países que seriam considerados de cultura oriental. Essa divisão do globo terrestre ao meio, ela se baseia numa linha imaginária chamada meridiano de Greenwich. Mas essa linha imaginária, ela hoje ultrapassou, né, essa questão, e a gente pode pensar nessa divisão do mundo ocidental e oriental, pensando nas culturas desses países. Então, nós chamamos de mundo ocidental os países que têm uma ligação direta com a Europa, com a história da Europa, com a cultura da Europa, que foram influenciados pela cultura dos vários países europeus. E cultura oriental seriam os países que ficam na região mais próxima da Ásia, né? Nós pegaríamos aí uma parte da África, Oriente Médio, algumas ilhas aí da Oceania, mas é importante lembrar que na Oceania nós temos, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, que são regiões que sofreram influência direta da Europa pela questão da colonização, né? Foram áreas invadidas pelos europeus, habitadas, né? Colonizadas. Então, essas duas regiões nós colocaríamos como fazendo parte da cultura ocidental. Elas aparecem no mapa de vocês numa cor verde, verde piscina, vamos dizer assim, né? Está escrito ali próximo da região onde está escrito Oceania. Periodização tradicional da história. Para facilitar a compreensão dos processos históricos, os estudiosos geralmente dividem o tempo em períodos, com base em acontecimentos que servem como marcos históricos. Na imagem, você observa a linha do tempo histórico com 5 divisões: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Essa linha do tempo inicia-se com o surgimento dos primeiros humanos na Terra e ela segue até os dias de hoje. Os historiadores, quando elaboram uma linha do tempo, eles podem discordar na hora de assinalar as datas realmente significativas. Por exemplo, para nós brasileiros, 1888 é um ano de destaque porque assinalou a abolição da escravatura no nosso país. Nesse ano, o Brasil deixou de ter oficialmente o trabalho escravo, como regulamentado por lei. Mas esse ano não significa muita coisa, por exemplo, para os argentinos ou para os norte-americanos. Nessa linha do tempo estão assinalados acontecimentos e períodos importantes para a história do mundo ocidental. Para um historiador japonês, por exemplo, talvez essas datas não sejam consideradas tão significativas. Os critérios utilizados na criação de uma periodização podem ser, por exemplo, políticos, econômicos ou culturais. Dependendo dos critérios, podem ser estabelecidas diferentes periodizações para uma mesma sociedade. Nesta imagem, nós observamos algumas datas. Nós veremos em seguida que cada data dessa foi importante, foi um marco importante para a história do mundo ocidental. É como se essa data fosse um divisor de águas, né? Algo muito importante acontece em cada data dessa, que modifica profundamente a história e ela é colocada, então, nessa linha do tempo como uma forma de orientação. Então, nessa linha do tempo, que é a linha do tempo tradicional da história para o mundo ocidental, nós temos aqui 5 divisões. É como se a gente dividisse todo o tempo, desde o surgimento do ser humano até os dias de hoje. Nós, por exemplo, que estamos aqui no século 21,
nós fazemos parte da Idade Contemporânea, que começou lá em 1789, com uma grande revolução, a Revolução Francesa, que vai criar profundas modificações lá na sociedade francesa, mas os ideais dessa revolução vão acabar se espalhando pela Europa e por outras partes do mundo, influenciando diretamente a vida das pessoas. A divisão da história em 5 períodos, como visto nessa linha do tempo, ela recebe muitas críticas pelos historiadores atuais. Um dos motivos é que essa divisão, ela valoriza os fatos importantes para os povos da Europa e desconsidera o que se passava, por exemplo, na África, na Ásia. Outro motivo para essa linha do tempo ser criticada é que os criadores dessa periodização, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, eles consideravam que a fonte histórica escrita, como por exemplo carta, leis, testamento, elas eram muito mais importantes do que outros tipos de fontes históricas, como imagem, escultura, pintura em cavernas, entre outras. Para os historiadores atuais, as fontes históricas não escritas, elas também são importantes, mesmo para as sociedades que têm escrita. São tão importantes essas fontes históricas não escritas como as escritas. Então, por que estudar essa periodização, né? Essa periodização ela é muito usada nos livros, revistas, jornais, por isso é importante conhecê-la. Essa periodização ela baseia-se numa visão eurocêntrica do mundo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o significado dessa palavra, eurocentrismo. Eurocentrismo, se nós dividirmos essa palavrinha, euro vem de Europa, centrismo de centro, principal. Traduzindo, nós podemos entender essa palavra como sendo o eurocentrismo uma visão de mundo que enxerga os diferentes povos somente pelos olhos europeus. Ou seja, é um pensamento que ele adota o ponto de vista europeu como central para analisar, né, o mundo e entendendo que a cultura da Europa ela é valorizada aqui, né, colocada como centro do mundo, como a principal. E essa visão acaba tendo um olhar muitas vezes negativo para a cultura, para a história dos outros povos, porque os europeus sempre se colocam como sendo os, vamos entender assim, os melhores, né? E acabam denegrindo a imagem dos outros povos. Essa divisão da história em 5 períodos, que nós vimos na linha do tempo, ela serve para a história da Europa, mas ela não serve para a história, por exemplo, da China. Então, essa situação ela ocorre em relação a histórias de outros povos, de outros países. Então, essa linha do tempo que nós apresentamos aqui, ela é uma periodização que foi criada, né, pelos historiadores lá no século XIX, dividindo toda essa longa trajetória humana, né, desde o surgimento do ser humano até os dias de hoje, mas tendo como base a história da Europa, os marcos da história da Europa, os acontecimentos, né, principais para a história dos europeus. Como nós aqui no Brasil fomos colonizados por europeus, nós acabamos tendo essa influência também e acabamos adotando muitas vezes nos próprios livros didáticos essa linha do tempo, essa periodização como sendo a que deverá ser seguida aqui para orientar os nossos estudos. Mas é importante ter isso muito claro. Cada povo tem a sua história, tem seus marcos importantes, né? Datas que marcaram sua trajetória. Pré-história e história.
Uma das periodizações históricas mais conhecidas e debatidas estabelece a distinção entre um período anterior à invenção da escrita e outro posterior à escrita. Nessa divisão, convencionou-se chamar de pré-história o longo período que se inicia com o surgimento do ser humano e termina com o surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O período posterior foi chamado de histórico. A distinção entre pré-história e história foi criada por historiadores europeus que viveram no século XIX. Eles davam grande importância às fontes históricas escritas, porque supunham que elas eram mais confiáveis. Atualmente, os estudiosos não dão tanta importância para essa distinção entre fontes escritas e não escritas. Isso porque há várias formas de registros do passado que podem ser interpretadas. Além disso, o ser humano, desde que surgiu na Terra, é um ser histórico. Repare que essa periodização considera as sociedades sem escritas como sociedades sem história. Os historiadores atuais não aceitam essa divisão entre pré-história e história porque eles consideram que as conquistas humanas anteriores à escrita, como, por exemplo, o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da agricultura, são tão importantes quanto as posteriores. Os povos que não desenvolveram a escrita também possuem uma história movimentada, que precisa e pode ser bem conhecida. Finalizando nosso encontro virtual. Na aula de hoje, você percebeu que constantemente estamos agrupando e dividindo o tempo de acordo com as atividades do nosso cotidiano. Por exemplo, o período de estudar, de dormir, o período de férias. De forma semelhante, os historiadores procuram dividir o tempo histórico em períodos, isto é, em periodizações. Essas periodizações variam dependendo das escolhas feitas por quem as elaborou. Por isso, existem diferentes periodizações históricas que elegem determinados marcos de memória. Espero que eu tenha ajudado nos estudos de vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, pessoal!